Paz, Senhor, meus irmãos, Pai, no nome de João, Deus abençoe. Vamos fazer uma oração? Amém? Pode ficar sentado mesmo, em nome do Senhor. Pai amado e bendito, em nome do Senhor Jesus, nós exaltamos o Teu nome, pedimos ao Pai a bênção e a graça do Senhor sobre nossas vidas, e que nessa tarde o Senhor possa vir nos orientar e nos ensinar mais um pouco ao Senhor Deus, a Tua santa e bendita palavra. Por isso nós exaltamos o Teu nome e Te agradecemos por cada irmão e irmã aqui presente, pedindo que o Senhor venha abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, de forma que nós possamos entender qual seja a Tua boa, perfeita vontade, Senhor. Por isso nós Te agradecemos e louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Bem, nós passamos conosco. Amém. Nós vamos dar sequência então na página 3. Na página 3, vamos dar sequência no item B. E que nós na aula passada falamos sobre o item A, né? Então o B é a segunda questão, é a do que, isto é, do que eu sou salvo, tá ok? Então diz assim: de acordo com as Escrituras Sagradas, a salvação em Cristo nos oferece livramento no passado, no presente e no futuro, tá? Então, como eu falei para os irmãos da aula passada, quando nós falamos de salvação, nós estamos falando do quê? Não de algo apenas futuro, que sempre quando nós falamos salvação, você tem aquela ideia de uma coisa futura, de algo que ainda vai acontecer. Você tem a ideia do céu, tem a ideia da salvação da alma, você diante do Senhor Jesus, louvando, bendizendo o seu nome, e assim por diante. E isso realmente é uma faceta do ato salvatório de Cristo. Mas a salvação ela não acontece apenas no futuro. Não é apenas aquilo que eu vou aguardar. Não é apenas aquilo que meus olhos ainda não veem, mas que eu vou contemplar. Não é somente isso. Existe, na verdade, essa obra do Senhor. Ela tanto é feita no passado, como é feita no presente e também feita no futuro, como os irmãos, que é o que a maioria entende, ok? Então, com relação à salvação, a obra salvatória de Cristo no passado, então nós temos aqui o seguinte, que no passado nós fomos o que? Salvos da culpa e da penalidade do pecado, tá? Ok? Então nós temos o texto aqui de Lucas, vamos ler? Lucas capítulo 7, versículo 40 a 50, depois Efésios 2, de 1 a 5, e Romanos 6, 23. Então Lucas capítulo 7, versículo 40. Se alguém achou que quiser ler, pode ficar à vontade. Amém. Então nós vemos aqui o que? Nesse texto, onde Jesus expõe, ele fala justamente o que? Que aquela mulher, ela muito amou porque os seus muitos pecados foram perdoados. Então ele está falando o que? Justamente de uma obra que foi realizada na vida daquela pessoa. Então é uma obra passada. Como no texto de Efésios, no capítulo 2, Efésios 2, versículo de número 1 a 5, ele vai falar também algo semelhante. Nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em delitos, nos vivificou, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém. Então aqui ele fala justamente o quê? Que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. No versículo 4 ele fala: mas Deus, segundo Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós em nossos delitos, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então nós vemos justamente nisso que Deus fazendo na vida do cristão a salvação sendo iniciada em um ato passado. Esse ato passado, resumindo, é o que? É o momento no qual os nossos pecados eles são perdoados. É aquele momento no qual
a pessoa ela entrega a sua vida a Cristo mediante a fé. Ela crê na salvação do Senhor Jesus Cristo. Pastor, irmãos. Então, é um momento, irmãos, que é um momento particular. Ele é um momento que é um momento invisível com aspecto. Ninguém consegue mensurar até quando isso ocorreu ou não na vida de uma pessoa. É uma questão que, com o passar do tempo, a pessoa ela vai produzir frutos, e esses frutos que são produzidos vão demonstrar o tipo de árvore da qual o fruto saiu. Então, pelos seus frutos os conhecereis, o Senhor disse. Então, você não consegue mensurar essa questão da salvação, quando isso acontece na vida de uma pessoa. Isso pode acontecer em um momento que a pessoa é jovem, no momento de idade média, no momento da morte. Pode ser 5 minutos, 1 minuto antes dele falecer, a pessoa pode entregar a sua vida a Jesus e ter essa salvação, essa purificação do seu pecado em sua vida, tá certo? Então é uma obra que ela é realizada justamente o que? No passado, na vida daquele que serve ao Senhor Jesus. Seguindo aqui na apostila, nós vemos assim: pelo fato de, no passado, termos estado distantes de Deus, o pecado nos dominava e o servíamos como escravos, cometendo toda sorte de iniquidade. Quando, porém, cremos em Jesus Cristo e o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas, todo o pecado cometido no passado foi perdoado, não importando o que nós éramos anteriormente: ladrões, prostitutas, alcoólatras, drogados, idólatra, adúltero, mentiroso. O passado já não tem mais relevância para a nossa vida espiritual, pois o passado foi apagado por Deus, lavado pelo sangue de Jesus, nosso Senhor e Salvador. É uma coisa que aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo expressa muito bem isso. Quem quiser ler, pode ler, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Olha só o que esse versículo diz, é muito lindo essa parte da Escritura. Como diz? Amém. E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas antigas, aquilo que a pessoa fez, o estilo de vida que a pessoa tinha, tudo isso foi passado e apagado. E eis que tudo se fez novo. Então isso é uma salvação, é a salvação do Senhor ocorrendo nesse tempo, no tempo passado, na purificação dos nossos pecados. E uma coisa muito linda aí, nisso, irmãos, é que realmente, quando Deus ele faz uma obra na vida de uma pessoa, é impressionante como não fica resquícios daquilo que a pessoa um dia foi. Às vezes você conversa com o irmão ou com uma irmã, está conversando com uma irmã, então anteriormente ela era uma viciada, uma alcoólatra, uma prostituta, e você não consegue ver resquício daquilo. Você conversa com o irmão, às vezes ele era traficante, já matou pessoas, já roubou banco, já fez misérias, e você nem sonha que aquela pessoa que está ali no seu lado já teve no passado aquele tipo de comportamento. Por quê? Porque a salvação do Senhor faz isso. Ela renova o ser humano, ela transforma o ser humano, para que, se alguém está em Cristo, ele seja realmente uma nova criatura, tá certo? Então, daí entra a questão do testemunho, entra a questão de ser uma nova criatura, uma nova vida em Deus. E o bonito de tudo isso, eu vou falar a vocês, é o seguinte, é que tudo isso, irmãos, é uma coisa que ocorre espontaneamente. Isso que é o bonito. Esse tipo de libertação, esse tipo de transformação, aonde não fica resquícios daquilo que você era no passado, não é algo forçado, não é algo que você vai criar um ato teatral, aonde você vai fingir ser alguém que você não é. Não, na realidade é algo tão natural, é algo tão comum aquela pessoa que foi salva, que nem a própria pessoa, ela às vezes se dá conta de quando que a sua vida mudou tanto. Quando ela vê, ela já está mudada. Quando ela percebe aquilo que lhe dava prazer, hoje não dá mais. Aquilo que lhe prendia, hoje não prende mais.
aquilo que fazia da sua vida uma vida de escravidão, hoje ela simplesmente está liberta. Simplesmente ela não tem mais, ela não se sente mais aprisionada por aquelas questões que aconteceu lá no mundo. Por quê? Porque isso é a obra que o Senhor Deus tem em nossa vida. Então nisso nós temos que diferenciar, até algo que eu falei aos irmãos numa mensagem um tempo atrás, que é o novo nascimento e a mudança de hábito. São duas coisas totalmente diferentes: o novo nascimento e a mudança de hábito. Muitas pessoas, elas têm uma mudança de hábito. Uma mudança de hábito. Ela antes rezava para santos, para orixás, hoje ela ora a Deus. Antes ela lia um Alcorão, que é um livro muçulmano, hoje ela lê a Bíblia. Antes ele ia para um terreiro de macumba, hoje ele frequenta a igreja. Então ele teve mudança de hábito, ele mudou alguns costumes, mudou alguns locais que ele frequenta, mudou um pouco o seu tipo de linguajar, de palavreado, mudou um pouco as suas companhias, mas mesmo assim, naquele lugar que a pessoa está frequentando hoje, no seu novo local, ela continua com a mesma essência que ela tinha nos outros locais que ela ia. Em qual sentido, pastor? Vou explicar. Ele frequentava um terreiro de Umbanda. E lá no terreiro de Umbanda, ele era o quê? Ele era uma pessoa fofoqueira, era uma pessoa soberba, era uma pessoa arrogante, era uma pessoa que não tinha um dom da paciência, era uma pessoa que não tinha um coração bom, era um coração vingativo, um coração ruim. E isso na macumba, na feitiçaria. Aí essa mesma pessoa agora largou a macumba, feitiçaria, e ela veio para a igreja. Então hoje ela louva a Jesus, hoje ela lê uma Bíblia, ela cultua, ela dizima, ela toma ceia, ela participa das coisas e tal. Só que, mesmo nesse novo ambiente que ela está, continua soberbo, continua arrogante, continua mentiroso, continua iracundo, continua mau, continua vingativo, entendeu? Ele mudou o meio que ele vivia e convivia, mas o seu interior, a sua vida, não mudou nada. O mal que ele fazia lá na macumba, agora ele faz na igreja, entendeu? O óleo que ele tinha quando estava lá, hoje ele tem aqui. Então ele muda simplesmente o ambiente aonde ele vai praticar o pecado, mas ele não mudou o pecado na sua vida. Então a salvação que o Senhor Jesus ele propõe a realizar no ser humano, o novo nascimento, o próprio nome já diz, ele é um novo nascimento. Ele é uma mudança não de hábito, ele é uma mudança não de costume, mas ele é uma mudança interior. E essa mudança interior, ela vai nos ensinar algumas questões com relação até aqui o próximo item, que é a salvação sendo apresentada no tempo presente, tá? Que podemos ver aí, que diz assim, vou dando sequência no raciocínio. No presente, somos salvos do hábito e do domínio do pecado. Depois vamos ler lá os textos, tá? Embora o cristão viva num corpo de carne e esse tenha prazer no pecado, não precisa, em hipótese alguma, viver no pecado e nem permitir que a concupiscência o domine, pois, na presente época, o Espírito de Deus habita nesse corpo e o controla. O pecado não terá domínio sobre ele, pois o Espírito Santo que nele habita é muito mais poderoso do que os desejos que militam no seu ser. Isso o capacita a viver no meio de um mundo corrupto e nocivo, sem, no entanto, contaminar-se com ele. No meio de uma geração perversa e pecadora, deve existir um povo santo e irrepreensível que serve ao Deus vivo. Então, na sequência do que eu dizia, é isso. Uma vez que Jesus, ele me salvou, e os meus pecados passados, a minha vida passada, ela foi perdoada e foi lavada pelo sangue de Jesus, eu me tornei uma nova criatura. A partir desse momento, eu vou começar agora uma nova caminhada com Cristo. Eu fui salvo por Ele, mas agora eu vou caminhar com Ele. Eu tive Jesus como Salvador da minha vida, mas eu preciso tê-lo agora como Senhor da minha vida. É diferente, não é? O Senhor como Salvador, Ele é aquele que fez uma obra que me remiu.
mas eu tenho que tê-lo como Senhor da minha vida também. E Ele como Senhor, Ele é o quê? É aquele que vai me guiar, que vai me controlar. É aquele ao qual eu vou servir e eu vou obedecer. Então a salvação no presente é justamente o quê? É ser salvo do hábito, do pecado e do domínio do mesmo. O que é isso? É como eu estava dizendo, que quando você só tem uma mudança de hábito, você só muda o meio que você vivia. Só muda algumas questões exteriores que você vivia. Quer ver um exemplo de mudança de hábito? A pessoa pode mudar sua vestimenta, a pessoa pode deixar os seus cabelos longos, compridos, a pessoa pode parar de usar brinco, pulseira, maquiagem, como algumas denominações pregam dessa forma. A pessoa faz uma reforma exterior. O homem começa a usar paletó e gravata, até para ir jogar futebol, ele vai de paletó e gravata, aliás, ele não pode jogar futebol. Então ele tem uma mudança de hábitos exteriores. Mas só que o hábito e o domínio do pecado, se ele não for mudado no interior, isso de nada vai servir. A pessoa vai ter uma casca de santidade, mas na eficácia ela vai negar o seu poder. Na prática ela vai negar o seu poder, porque ela tem uma aparência, mas aquela aparência não se confirma. Daí, meus irmãos, um fato que acontece muito no próprio evangelismo. Isso se reflete no evangelismo. Que você pode observar o seguinte, que a gente sempre está falando aos irmãos, a gente conversa com as pessoas convidarem as pessoas para virem no culto, convidar um amigo de trabalho, um amigo de faculdade, um vizinho, né, alguém que você conhece, para vir ao culto, ouvir a palavra de Deus e tal. Mas a gente percebe que uma boa parte dos cristãos, eles não conseguem fazer isso. Eles têm uma dificuldade tremenda em fazer isso. Algumas dificuldades podem se dar pelo fato de ser tímido, ou de ter uma dificuldade de locomoção. Tem vários fatores que podem existir, mas dentre eles existe o seguinte fator: como que eu posso, como cristão, convidar alguém para vir à igreja comigo, se aquela pessoa olhando em mim não vê um cristão? Entendeu? Aquela pessoa olhando em mim, ele não vê um cristão. De repente aquela pessoa estuda comigo há 4 anos na faculdade e nem sonha que eu sou crente, que eu nunca abri a boca para falar que era cristão. De repente trabalha comigo há 5, 6 anos e não sabe que eu sou cristão, porque eu nunca falei nada de Deus, nunca dei nenhum testemunho, nunca nem sequer, não dei nenhum sinal que eu ali era uma pessoa de Deus. Então como que eu vou convidar essa pessoa a vir ao culto comigo? Não vai convidar nunca, porque o próprio testemunho da pessoa o condena e o impede de se aproximar daquele que não conhece ao Senhor Jesus. Entende, irmãos? E uma coisa triste nisso é o seguinte, que quando Deus ele transforma a vida de uma pessoa, quando uma pessoa é salva, eu vou dizer para vocês o seguinte: existe algo tão diferente no cristão, irmãos, existe algo tão diferente no cristão, que ele pode muitas vezes, e eu me lembro falando isso, uma coisa que aconteceu comigo no Paraná. Eu estava pintando a igreja e tal, eu estava de boné, todo melado de tinta, que eu não sou um pintor muito limpinho, eu me melo todo, e faltou lá umas madeiras para poder fazer um trabalho, e eu fui na madeireira comprar aquela madeira. E eu fui, aí tinha uma porteira grandona aqui e a madeireira lá no fundo. Eu abri o portão e fui andando. Aí quando eu cheguei próximo do dono da madeireira, eu cheguei e falei: boa tarde. Ele: boa tarde. A primeira palavra que ele falou foi boa tarde. A segunda ele perguntou: você é cristão? Aí eu falei: ué, sou, né? E eu falei: mas como que o senhor sabe, né? Ele falou: não sei, quando você veio assim eu já vi algo diferente em você. De boné, cheio de tinta na cabeça, todo sujo, entendeu? Então se eu chegasse lá de paletó e gravata de repente, né? De repente paletó e gravata deve ser crente, né, tal. Mas de boné, todo sujo de tinta e tal. Então o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes o cristão, ele mesmo calado, mesmo ele quieto às vezes, as pessoas que estão ao redor dele, elas percebem que aquela pessoa é diferente. Ela percebe: não, isso aí não é dos nossos, tem alguma coisa diferente dessa pessoa. Então o que eu quero dizer com isso? Que quando uma pessoa nasceu de novo, irmãos, é quase que impossível
Você trabalhar com alguém 5, 6, 4 anos com uma pessoa, ou estudar 2, 3, 4 anos com alguém, numa classe de 50 pessoas, num trabalho com 2, 3, 4, 10, 20 pessoas, e ali ninguém, em nenhum momento, de 1, 2, 3, 4, 5 anos, perceber em algum momento que você é uma pessoa de Deus. Então, se isso não acontece, é porque realmente algo está faltando. Está faltando algo, está faltando um brilho, está faltando uma transformação. Porque não tem como alguém conviver com um cristão, que é cristão realmente, por um bom tempo, e não perceber que ele é cristão, ainda que ele fique calado. Ainda que ele seja tímido de repente e não evangelize muito, mas o testemunho dele, ele vai mostrar que ele é diferente, que alguma coisa na vida dele não é igual na vida das pessoas que estão ali, entende, irmãos? Então, essa libertação do hábito do pecado e do domínio, ele vai entrar naquilo que eu já falei aos irmãos também em pregação, isso, vou repetindo, que muitas vezes nós confundimos a questão da pessoa que é um pecador e da pessoa e do cristão que peca. Que há na Escritura Sagrada uma grande diferença desses dois termos, tá? Geralmente as pessoas, até para poder expressar uma certa humildade, até no sentido de querer não se exaltar, é muito comum as pessoas falarem dessa forma. Não, porque eu sou pó, sou cinza, eu sou um miserável pecador, e é comum as pessoas usarem esse termo. Mas o problema é que as pessoas não se atentaram a isso, é que na Escritura, esse termo pecador, ele não cabe à pessoa que nasceu de novo. O pecador, ele não é um título dado a um cristão. O pecador não é um título dado a alguém que foi lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. Por quê? Porque o pecador, na Escritura, ele é a mesma coisa. Um termo é hamartolos, do grego, que quer dizer o quê? É a mesma coisa. O pecador, na Escritura, ele é a mesma coisa, é como se fosse a mesma coisa, é um parente próximo do ímpio. Ele é um parente próximo do escarnecedor, ele é um parente próximo do profano, ele é um parente próximo do feiticeiro que é rebelde, entendeu? Então, por exemplo, os irmãos nunca verão alguém dizer assim, orar ao Senhor e falar, Senhor, porque eu sou um ímpio, meu Deus, eu sou um ímpio. Alguém já viu algum cristão orar assim? Não, porque eu sou um ímpio, meu Deus. Não ora, porque a pessoa tem a concepção que a palavra ímpio não cabe a um crente. Mas ela fala o pecador, mas o pecador também não cabe, porque o pecador é sinônimo de ímpio. Não há diferença entre os dois termos. Se você pegar a Escritura, uma chave bíblica, e procurar todos os versículos onde aparece o termo pecador, e você for ler, você vai ver que sempre o pecador vai estar relacionado com o ímpio, com o adúltero, com o feiticeiro, com o difamador. Sempre ele está de mãos dadas com alguém dessa forma. Por quê? Porque o salvo em Cristo, ele não é mais um pecador perdido, não. Ele é, na verdade, o quê? Uma pessoa que foi, o quê? Justificada, não é isso que a Escritura fala? Eu fui justificado pelo sangue de Cristo. Aí eu pergunto aos irmãos, o que é o ato de justificar? O que é justificação? Os irmãos podem me falar? Justificação, ação. Então é a ação de justificar. E quando eu justifico, eu faço o quê? Eu torno alguém que não era justo em uma pessoa justa. Entendeu? Então o pecador, ele vem até Cristo, ele é salvo por Cristo, ele entrega a sua vida a Cristo. Entregando a sua vida a Cristo, Cristo vai justificar o pecador, ou seja, vai tornar aquele pecador uma pessoa justa diante de Deus. Então, se ele agora é justo, ele não é mais pecador. Aí algumas pessoas usam o termo assim, é um pecador não, sou um pecador justificado. Ué, mas um pecador justificado deixou de ser pecador e passou a ser justo. É igual falar assim, não, eu sou um seco molhado, eu sou um desempregado empregado. Ó, um desempregado empregado, ele é o quê?
Ele é empregado. Ele não está mais desempregado. Eu sou um doente curado. Ué, um doente curado é doente? Não, ele é são. Entendeu? Eu sou um perdido salvo. Ué, um perdido salvo continua perdido? Não, ele é salvo. E o pecador justificado? A mesma coisa, ele é justo, não é mais pecador, porque ele foi justificado. Entende? Então, é um termo que as pessoas usam, aplicam ao crente, ao cristão que nasceu de novo, mas que não tem nada a ver com aquele que nasceu de novo. Ele é um termo usado para pessoas que não tiveram ainda um contato com Deus. Existem vários textos na Escritura que falam. O Salmos número 1, ele é antes do número 2, tá? É verdade, você não está acreditando em mim, né? É verdade. O Salmos 1, ele é antes do 2. O versículo 1, como que ele fala aí? Pode ler mais um pouquinho. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita noite e dia. Ok. Então ele fala assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então você vai ter aqui 3 pessoas: ímpio, pecador e escarnecedor. Todos eles são apresentados como pessoas distantes de Deus. Aí no 2 ele fala, o bem-aventurado o homem que não anda assim nesse estado. Aí ele fala aqui assim, ó, o justo, cadê? Não, minto. O versículo 4 e 5. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento espalha. Agora olha o que ele fala. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo e nem os pecadores aonde? Na congregação de quem? Dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho de quem? Do justo. Mas o caminho do ímpio, do pecador, do escarnecedor, vai acontecer o quê? Perecerá. Tá? Existem vários outros textos, não tem só esse não, tem mais um monte. Mas esse aqui é um texto que ele explica muito bem isso. Você vê a diferença dele colocar o ímpio, o escarnecedor e o pecador tudo junto, e depois ele diferenciar que o caminho do justo Deus conhece, mas do pecador, do ímpio e do escarnecedor não conhece. Entende, irmãos? Então, essa obra, essa salvação presente do Senhor, ela vem para o quê? Para que o cristão seja liberto do hábito do pecado e ele seja agora justificado pelo nome do Senhor. Aí entra aquela questão que nós vemos aqui em 1 João, capítulo 2, Epístola de João, que aí entra a diferença entre você ser escravo do pecado e você pecar. São duas questões que são separadas na Escritura. 1 João, capítulo 2, ele fala aqui capítulo 1, na verdade, a partir do versículo 5, como que ele diz aí? Quem quer ler, por favor? Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Quem quer ler em voz alta? E esta é a mensagem que deixa o Deus, que todos anunciamos, que Deus é luz, e dele não há terra nenhuma. Pode continuar, vai até o 10. Dissermos que não temos comunhão com ele, levarmos nas trevas mentiras, não praticamos a verdade. Então observe bem, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, então isso agora é no presente, não é isso? Manter comunhão com o Senhor é no passado ou no presente? É no presente. Do passado, Ele, pelo seu sacrifício, purificou o meu pecado, lavou a minha alma. Mas agora aqui no presente, se eu digo que mantenho comunhão com Ele, mas eu ando em trevas, então a verdade não está em mim. Pode continuar. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí aqui
observe o seguinte, então ele fala, mas se mantemos comunhão com ele, andamos na luz. E agora ele vai falar de novo, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora aqui, ele não está dizendo daquela purificação lá no passado, aquela purificação que eu entrei na igreja como um pecador, como um miserável pecador, eu entreguei a minha vida a Cristo, e Jesus perdoou o meu pecado, no sentido de perdoar a minha vida passada. Agora aqui não, agora aqui ele fala o quê? Que se eu ando com ele, eu tenho comunhão com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, ele está no presente. Então, ou seja, eu tive uma purificação de pecado lá no passado, onde a minha vida nasceu de novo, fui transformado, mas no decorrer da minha caminhada, os meus pés, eles podem se sujar. Lembra quando Jesus falou para Pedro, só lavar os pés é necessário, Pedro? Que Pedro falou, não, tu não vai lavar meus pés. Não, só lava o corpo inteiro. Jesus falou, não, só os pés que é necessário. Então muitas vezes, na nossa caminhada, os nossos pés, eles podem se sujar. Então mesmo eu tendo tido a purificação dos meus pecados lá atrás, onde a minha vida foi transformada pelo Senhor, o fato de eu nascer de novo e Deus purificar o meu pecado, ter sido salvo lá por Cristo, não é garantia de que eu não vá pecar novamente. Não é garantia de que eu não vá errar novamente. Logicamente que como houve uma transformação na minha vida, o meu pecado de hoje, ele não vai ser semelhante ao pecado de outrora, porque senão não houve transformação, não é verdade? Então vai haver uma diferença na intensidade, vai haver uma diferença no tipo de pecado, vai haver uma diferença na frequência na qual eu peco. Então eu vou ter logicamente uma diminuição significativa disso. Por quê? Eu fui liberto do hábito e do domínio do pecado. Você sabe o que é isso, o hábito? O hábito é quando a pessoa é viciada. Ela é viciada, ela faz aquilo compulsoriamente, ela faz aquilo impulsivamente, ela faz aquilo sem parar e sem pensar. Então, se eu nasci de novo, eu fui liberto desse hábito e desse domínio, mas eu continuo humano, continuo em um corpo físico, e o meu corpo físico ele continua com intelecto, com emoção, com vontade, com desejos e concupiscências que devem ser dominadas e tratadas pelo Espírito Santo de Deus, tá certo? Então eu necessito, mesmo depois que eu estou caminhando na luz e andando com o Senhor, eu necessito sim que o sangue de Jesus continue purificando os meus pecados. São aqueles pecados que podem acontecer no decorrer da minha caminhada. Não somente podem e irão acontecer, mas que sejam intensidades e de formas diferenciadas, né? Pode continuar, irmão. Ok, então se eu digo, eu não tenho pecado nenhum, Jesus purificou a minha vida, eu sou um santarrão, eu sou perfeito, eu sou infalível, então ele já fala, você está mentindo, a verdade não está em você, porque não existe tal grau de pureza no ser humano. O ser humano, meus irmãos, ele pode errar, ele pode cometer pecado até por não fazer alguma coisa. Que a gente pensa que o pecado ele é só ativo, né? Que o pecado é o ato ativo de fazer o mal. Não, mas ele pode ser passivo também. O próprio fato de repente eu ver alguém necessitado e não estender a minha mão àquela pessoa, eu já posso ter pecado nisso. Em me omitir, é o pecado da omissão. Em deixar de fazer algo de bom, em deixar de socorrer, nisso eu já posso estar pecando, entendeu? Então não tem como alguém dizer, não, eu não tenho pecado, não, eu sou totalmente purificado. E tem maluco que fala, tem uns camaradinha doido que fala isso, entendeu? Eu já tive um professor na faculdade que ele foi lá debater esse assunto. Então na visão dele, o cristão nasceu de novo, não peca mais, o pecado não existe na vida do cristão. E a gente quebrou o pau lá, porque ele ficou 2 horas falando e foi, não é por aí não, que é isso? Foi, não, lógico que aí ele vai texto bíblico daqui, texto bíblico lá e tal, e é uma ilusão. E é uma ilusão. Por quê? Porque é uma coisa que não existe. Isso não existe, ok? Todos nós
somos carentes da graça e da misericórdia do Senhor. Por isso que a Escritura fala, para nós não julgarmos a ninguém, para nós não condenarmos a ninguém, porque de repente aquilo que você hoje pode estar condenando uma pessoa, amanhã você pode estar naquela mesma situação que você condenou lá no passado, e ainda é cara de pau de dizer assim: ah, mas eu mudei de ideia agora, né? Aquela vez eu achava errado, aquela época, agora não acho mais não, eu mudei de ideia, eu aprendi. É cara de pau ainda, né? Tem uma saída pela direita, tá ok? Pode continuar lendo, irmão. Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, aí se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então aqui nós vemos que entra uma situação um pouco diferente de quando a pessoa aceita Jesus, né? Quando você entrega a sua vida a Jesus, você teve que confessar todos os seus pecados? Não, né? Bem, como se fosse, alguns iam estar até hoje ainda confessando, Jesus ia voltar e tá, calma aí, Senhor, falta ainda mais um pouquinho aqui ainda, tô no item 100 mil aqui. Então, não, eu simplesmente cheguei e falei: Senhor, eu te quero, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, me salva, me purifica, acabou, só. O que eu era, o que eu nem quis saber aquilo ali, eu quis saber uma nova vida diante de Deus. Mas na caminhada cristã, os pecados que vão surgindo, as ações que vão acontecendo erradas, aqui ele já fala que é necessário o quê? Confessar. Que é necessário o quê? Ter arrependimento. Por quê, irmãos? Ora, se eu de repente, como cristão, eu vou e ofendo uma pessoa, eu vou e difamo uma pessoa, eu machuco alguém, eu leso uma pessoa, então não adianta eu depois em secreto ir orar ao Senhor e falar: Senhor, perdoa meu pecado, a minha iniquidade, né? E pronto. Não, se eu ofendi alguém, da forma que eu ofendi, eu devo ir até ela também e pedir perdão, e pedir misericórdia de Deus, mas pedir perdão daquela pessoa da forma que eu a machuquei. Não adianta eu machucar alguém em público e pedir perdão em secreto, não tem isso. Da maneira que ela foi machucada, ela deve ser também aliviada, e eu devo receber perdão através da misericórdia que aquela pessoa possa ter com relação à minha vida, entende, irmãos? Então, é uma questão difícil, porque você assumir o seu erro e chegar para alguém e falar: olha, desculpa, me perdoa, eu errei. Ah, irmão, isso aí é para crente, entendeu? É crente, não é todo mundo que consegue. Tem pessoa que ela sente aquela dor, ela sabe que ela errou, ela sabe que ela falhou com você, e ela sabe muito bem o que ela fez, e ela vai chegar para você e vai falar assim: ô irmão, é o seguinte, se eu fiz alguma coisa para você, você me perdoa aí, tá bom? Mas se não quiser me perdoar também, Deus me perdoa e tá tudo certo. E fala assim ainda, entendeu? Então ele sente a dor que ele errou, sabe que errou, e quando vai pedir perdão, vai com arrogância ainda. E vai com arrogância. Então isso não pode. Por quê? Porque na realidade a pessoa não pode fazer algo a alguém e depois chegar lá e só falar assim: ó, se eu fiz alguma coisa para você, você me perdoa. Não, se eu fiz, como assim se eu fiz? Você sabe o que você fez? Não, pecado tem nome. Pecado tem nome. Você sabe o que você fez. Então, não, mas você está me pedindo perdão por quê? Não, se eu fiz alguma coisa, não, mas o que você fez? Não, Deus sabe. Não estou entendendo nada, irmão. Então você vai para casa, ora lá, quando você entender o que você fez, você vem falar comigo, porque eu não estou entendendo nada. Porque muitas vezes a pessoa te machucou, te magoou, e você nem tem conhecimento daquilo. A pessoa, na visão dela, ela fez um mal a você, mas você nem se apercebeu, você nem percebeu que aquilo foi feito. Então às vezes chega para você pedindo perdão, você nem sabe do que se trata. Fala: perdão de quê? Né? Por mim não aconteceu nada, entendeu? Então a confissão do pecado, o arrependimento do pecado, o pecado ele tem nome. Então tudo isso faz parte dessa salvação presente, aonde nós vamos caminhar com Deus. A salvação presente é libertado do hábito e do domínio do pecado, é para que nós possamos caminhar com Deus, ter uma vida com Ele. Aí ele continua aqui dizendo, onde nós paramos, irmão? Perdi aqui. Pastor, lembra? Onde nós paramos a leitura?
Pode ler então. Dissemos que não temos cometido pecado, fazendo o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Isso. Mas aí ele dá sequência no capítulo 2, versículo 1 e fala como? Capítulo 2. Tá, pode ser. Pode ler alguém, por favor? Essas coisas vocês não pesquisam. E se alguém pecar, temos um advogado para o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos todos. Ok. Então João ele completa o raciocínio dizendo assim: irmãos, eu estou dizendo a vocês que nós não podemos dizer que não temos pecado. Mas isso não é um aval para que você peque. Não é um aval para que você diga, todo mundo peca mesmo, então não estou nem aí. Não. Então ele fala, isso eu vos digo para que não pequeis. Não é para pecar, é para que não pequeis. Mas se porventura algum de vós pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, então eu tenho alguém para me defender. Eu arrependido e confessando o meu pecado, eu tenho alguém que me purifica e alguém que me perdoa. Tá ok? Voltando à apostila, essa questão de ser liberto do domínio e do hábito do pecado, nós vamos ler aqui um texto, Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. Como diz? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Então ele fala, já estou crucificado com Cristo. Logo, vivo não mais eu, mas Cristo agora vive em mim. E o viver que eu tenho agora é o quê? Na carne. Eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, quando ele fala, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, é justamente essa questão da identificação que o cristão vai ter com a morte de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados, mas o cristão também ele morreu para aquela vida habitual de pecado e para aquele domínio que o pecado tinha sobre ele. Então ele não é mais aquele escravo, ele não é mais aquele serviçal, ele agora passa a ser alguém que tem a liberdade em Deus de servir ao Deus Todo-Poderoso. E isso vai incluir o que, irmãos? Inclui uma palavrinha, que é uma palavra muito simples, tá ok? Que é essa aqui, ó. Mas é que ela faz toda a diferença, tá? Prazer. Quando você fala para alguém que você é cristão, que você frequenta a igreja, alguém que não é cristão, tá? O que a pessoa às vezes fala? Esses dias mesmo eu estava evangelizando uma moça, aquela mocinha lá que o pastor viu, que estava fazendo cabelo, aquela mocinha lá. Depois você saiu, ela continuou lá, estava evangelizando e falando com ela. Você não gostaria de ir no culto com a gente, ouvir a palavra de Deus e tal? Aí ela pegou e falou para mim assim, não sei, ser crente não é para mim não. Ser crente não é para mim, né? Eu falei, mas por que não é para você? Você não gosta? Não, eu gosto até, eu acho bonito, mas não é para mim. Eu peguei e falei para ela assim, eu sei porque não é para você. Ela falou, por quê? Porque você tem um comportamento, na sua vida você tem hábitos, você tem um estilo de vida que você gosta e que você não quer mudar. E se você sabe que se você for para a igreja, você vai ter que mudar. Então, para não mudar, você prefere não ir. É isso mesmo, né? Então eu gosto da vida que eu tenho. Então, é essa palavra aqui, ó, é o prazer. Ela tem
prazer no pecado. Ela tem o prazer no mundo. Ela tem prazer nas coisas que o mundo oferece. Entende? Então quando ela visualiza ser crente, como que pode? A pessoa ir para a igreja, ficar sentada, batendo palminha, vendo tagarela gritando, pulando, falando, e além do mais, ela leva 10% do meu salário ainda, e tal. Eu falei, não, você tá doido, eu não vou lá nada, eu vou com 10% do meu salário, eu tomo de cerveja, uma geladinha tal, com a cachaça, e vou me alegrar, né? Então, é isso, é um prazer. Logo, quando a pessoa ela entrega a sua vida a Jesus, o que vai entrar também? A mesma palavra, o prazer. Agora o seu prazer, ele vai mudar. O seu prazer, ele vai estar nas coisas de Deus. E nas coisas de Deus, você vai querer de dia e de noite. Então, a pessoa não entende que quando você tem prazer, começa a ter prazer nas coisas de Deus, automaticamente o prazer nas coisas do mundo, ele some. É automático. E da mesma forma, quando o prazer das coisas do mundo aumentam, o prazer nas coisas de Deus diminui. Por isso que muitos cristãos que um dia vocês viram pregando, dando glória a Deus, tocando, frequentando, hoje não estão mais. Por quê? Mudou o prazer. O prazer que era nas coisas de Deus passou-se para as coisas do mundo. E aquele que era do mundo teve prazer em Deus, veio para cá, e às vezes de cá ele vai para lá. Então essa palavrinha aqui é a chave. Aonde você tem prazer é onde você vai dedicar a sua vida, no mundo ou em Cristo. E a transformação da nossa vida, ela tem que fazer isso, trazer a pessoa prazer nas coisas de Deus. E quando um crente, meus irmãos, ele percebe que ele está começando a se enfraquecer e a se debandar para o mundo, é simples, é só começar a ver prazer. O que está te dando prazer? Entende? Quando as coisas de lá começam a te trazer prazer, então você começa a pender para aquilo que te dá prazer. Eu comentei numa pregação aqui aos irmãos, que um rapaz estava me falando, irmão, né? Falando, pastor, mas hoje em dia para o crente ser santo é difícil demais. E é Facebook, e esse maldito de WhatsApp aí, como que um crente fica santo com um negócio desse, né? E eu estava comentando com ele, falei, irmão, eu penso da seguinte forma, isso só vai ter efeito na sua vida se você tiver prazer nisso. É simples, entendeu? Se o teu coração não estiver nessas coisas, isso não vai te atrair. Isso não vai consistir em problema na sua vida. Mas se a sua mente estiver carregada de malícia e de pornografia, passa assim, voando no jatinho, você já está todo doidão. Por quê? Porque o seu coração está carregado da pornografia, está carregado da sensualidade. Mas se o seu coração não estiver carregado com isso, meu irmão, não é problema. Não é problema. Não é mesmo. Entendeu? Então é isso. Então não o mundo é terrível. O mundo é o mundo, como sempre foi. Mas se o mundo é terrível, o Senhor é maravilhoso. Entendeu? Então se o mundo é forte, mas Deus é mais forte ainda. Entende? Então aonde eu busco o meu prazer é que vai me dar a diferenciação para onde eu vou pender, para as coisas de Deus ou para as coisas do mundo. Tá bom, irmãos? Para encerrar, a salvação no tempo futuro. Então, diz assim: no futuro, finalmente, seremos salvos da morte eterna, ou seja, do lago que arde com fogo e enxofre. Muitos dos homens que possuem riqueza, saúde, uma família estável e outros benefícios da vida, pensam que por terem uma vida tão sossegada, não existe motivo algum para se entregarem a Cristo. Isto é, os benefícios que Cristo oferece por meio do Evangelho para eles são de nenhum préstimo. Muitos, pois, já possuem tudo o que é necessário para a sua subsistência nessa terra e ignoram o fator eternidade. Foge-lhes da mente um terrível e horroroso destino que os aguarda. Infelizmente, para uma grande multidão, será tarde demais, quando descobrirem que a vida na eternidade, ela é real
e que terão que prestar contas àquele que julga retamente. Portanto, louve o Pai por lhe ter proporcionado tão grande salvação, presente, passada, presente e futura. Ok. Então a salvação no futuro, vamos ver Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Essa salvação no futuro é a salvação que nós conhecemos. Aliás, passa para o capítulo 20. Capítulo 20 de Apocalipse. Apocalipse 20. Ok? Versículo 5. Diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se lhe completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com Ele por 1000 anos. Amém. A segunda morte, na verdade, irmãos, é o lago de fogo, viu? É o lago de fogo. Então essa é a salvação futura. É quando a pessoa, eu já falei na aula passada, o corpo vai ressuscitar. O corpo vai se unir com a alma e ambos serão julgados pelo Senhor. Quer dizer, ressurgirão para a salvação eterna ou para a condenação eterna, de acordo com o caminho que cada um buscou. Tá? Então essa salvação futura é a que nós mais falamos e é a que mais nós pregamos e tudo mais tal. Mas também, como falei aos irmãos, ela também está no passado e também está no presente. Amém? Vamos parar por aqui, em nome do Senhor. Alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma questão? Nenhuma? Muito bom. Então vamos orar ao Senhor. Pai amado e bendito, em nome de Jesus, agradecemos ao Pai por esta oportunidade, por estarmos diante da Tua presença, aprendendo um pouco mais a Tua palavra. Abençoa o Teu povo, agora teremos o culto, que ele possa ser uma bênção e que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre cada um de nós. Nós louvamos o Teu nome e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos, tá bom?